E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor, entre outras coisas, os muitos problemas de última hora no Grêmio, lesões, substitutos, dúvidas. E claro, vamos falar muito da decisão. Vamos falar também do público, do que pode acontecer com quinteiros no tribunal e outros assuntos por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora nós vamos falar de informática. E quando o assunto é informática, tá ali, Mercadão da Informática. Mercadãodainformática.com.br, a maior loja de informática do sul do Brasil, que você tem em Porto Alegre 5 lojas, da Zona Sul à Zona Norte, todas aqui na descrição do vídeo, mas você tem também no site mercadãodainformática.com.br. Você quer monitores a preços imbatíveis? É lá. Se você quiser computadores gamers, tudo sobre informática, cabos, luz, você quer montar um estúdio para você? Você tem no Mercadão da Informática. Não deixe de conhecer, mercadãodainformática.com.br. Tá a um clique de você. Gente, timeline tricolor, claro que é para tratar do time, dos tantos problemas que o Grêmio tem. Nós vamos falar muito do Amuso, do Cuéllar, que está fora do Clássico. E vamos começar aqui com umas notícias de hoje, que também são importantes no trato das coisas do Grêmio, porque o Atlético, que é o adversário do Grêmio na Copa do Brasil, divulgou que recebeu sondagens para tirar o mando de campo lá de São João del Rei, a Arena Sicredi, e que decidiu manter o jogo no seu estádio, o que, claro, dificulta muito. Como a gente falou sobre isso ontem, a ideia era de uma empresa que tem feito sempre jogos lá em Brasília, levar o jogo para Brasília, mas o time de Minas Gerais acabou negando isso. Outro assunto que foi muito discutido hoje nas redes sociais do Grêmio são as fake news. Antigamente, fake news era distribuída por qualquer pessoa na internet, montavam as coisas e distribuíam fake news. Agora já não é mais assim. Os próprios jornalistas agora, muitos, fazem questão de distribuir fake news. Então, o que deixa ainda mais sério, porque antigamente alguns desses eram tidos como pessoas com credibilidade, mas agora isso se perdeu aí, né, porque acabou a ideia de um pouco de responsabilidade na divulgação de notícias. Então, está cada vez mais perigoso se ler alguns perfis, né. Sobre Amuso, que vai ser uma das pautas da nossa discussão sobre o Grêmio, sobre a montagem do time. Nós tivemos hoje a despedida do Kaique, o volante que está indo para os Estados Unidos e que recebeu um carinho muito legal do Amuso nas redes sociais. Segundo o Amuso, o Kaique foi um dos jogadores que desde o primeiro dia fez ele se sentir em casa. E ele colocou isso nas redes sociais, postando uma foto do Amuso com o Kaique, o volante que foi para os Estados Unidos, vendido pelo Grêmio. Muito legal essa situação, porque mostra também a integração desses jogadores vindos da base com esses estrangeiros que o Grêmio recebeu nessa temporada. Sobre Kiki Oliveira, para mim a estrela do time do Grêmio nesse momento e o jogador mais capaz de fazer a diferença para o Grêmio no Grenal. O Kiki foi pré-convocado, ele está na pré-lista de convocados para as próximas 2 rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção uruguaia. O Bielsa colocou na lista o jovem jogador para os jogos entre 21 de março e 25 de março. Depois do regional, nós temos uma semana, que é uma semana de como é que eles chamam? Data FIFA. Então não vai ter jogo, não vai ter nenhum jogo do campeonato, e ele vai então para poderia ir, né? Ele está na pré-lista, não está na lista definitiva. Atacante não desfalca o Grêmio, mas é muito legal porque esse foi um dos motivos dele ter optado por jogar no Brasil saindo dos Estados Unidos. Então se confirma aquela informação. Um dos motivos também muito discutidos hoje foi o Bright White, que recebeu esse pedido do Grêmio de renovação de contrato a partir de uma pergunta dele em relação ao seu trabalho junto aos dirigentes do Grêmio.
cuidado, preocupado e interessado em saber se o Grêmio estava satisfeito com a sua atividade aqui, ele procurou o clube para saber um feedback disso e recebeu não só um feedback muito positivo, como o pedido do Grêmio que ele permanecesse por mais uma temporada e meia, que eu achei muito legal, principalmente porque é um jogador que está preocupado que o Grêmio esteja atento, gostando ou não da sua atividade e do seu trabalho. Um dos principais assuntos do dia é o julgamento do Quinteiros, que deve ser feito na semana que vem, e o Grêmio prepara a defesa. O treinador deve ser punido, então o Grêmio prepara as estratégias porque entende que vai fazer muita falta no primeiro jogo, o fato de ter sido expulso, e que no segundo jogo o Grêmio vai fazer toda a força do mundo para que ele esteja na beira do campo para o enfrentamento contra o Inter, lá no Beira-Rio, marcado para o dia, em princípio, 16, um domingo, no final da tarde. Essa é a primeira grande expectativa, tá? O Grêmio, muito preocupado com isso, prepara uma defesa forte para isso. 30 mil ingressos já foram vendidos, praticamente todos os setores esgotados, casa totalmente cheia no Clássico Grenal. Totalmente cheia a casa tricolor para receber o Clássico, o primeiro jogo da decisão entre Grêmio e Internacional. O Grêmio que hoje teve a informação, e agora começa para mim a parte mais importante, Cuéllar está fora do Clássico Grenal. O jogador teve uma lesão no adutor da coxa e teve confirmada aí uma lesão leve, é verdade, mas está fora do jogo. Na verdade, se ele teve uma lesão na coxa, foi constatado agora, ele está fora dos 2 jogos. O jogador mais experiente, contratado para ser uma espécie de força do meio-campo dessa espinha dorsal experiente, porque o Grêmio tem o goleiro Volpi, tem o Bright White, e teria em Cuéllar aqueles jogadores acima de 30 anos para dar esse suporte tão necessário para jogos muito decisivos, que é o caso do Clássico Grenal. Camilo será o seu substituto natural, o reserva da posição que tem entrado no lugar dele. Essa, para mim, é a principal notícia, porque ela mexe com algo muito pesado do Clássico. Muito pesado. Além disso, nós temos que relatar também outro problema, também relatado pelo Rodrigo Oliveira em GZH, que o Amuso voltou a sentir dores. Ele voltou aos treinamentos, mas voltou a sentir dores. Então, não era uma pancada, era uma espécie de dores musculares. E ele voltou a sentir. O Rodrigo fez questão, eu estava no sala quando ele falou, ele fez questão de dizer que não teve lesão constatada, mas que o jogador não está 100%. E se fosse hoje, o Grenal, ele não jogaria. 2 dias, 72 horas do Clássico. Então, esqueçam do Amuso. Qual é o provável Grêmio a partir daí? Para mim, o Grêmio se escalou a partir dessas 2 informações. Thiago Volpi, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Camilo, Vijaçante, Cristian Oliveira. Monsalve, Pavon e lá na frente, Bright White. Esse, para mim, é o time do Grêmio, que enfrenta o Internacional em um jogo duríssimo para o Grêmio, em que o Grêmio vai precisar surpreender e vencer o favoritismo do Inter para tentar conquistar o título gaúcho. As notícias não foram boas, mas a decisão está posta. Não interessa quem vai, interessa é que é o Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.